Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título O Evangelho no Mundo Acadêmico e Político. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre, em primeiro lugar, Daniel na Universidade de Babilônia. Em segundo lugar, vamos falar sobre Deus na Academia Babilônica. Em terceiro e último lugar, a intervenção de Deus na política babilônica. Vamos entender de forma clara e objetiva que o Evangelho de Cristo deve ser pregado no mundo acadêmico e no mundo político. E o modelo base de comportamento de um servo de Deus, tanto na academia, na universidade, como também nas atividades políticas, deve ter como modelo exatamente o comportamento de Daniel e de seus companheiros na corte babilônica. Porque Daniel e seus companheiros não se contaminaram. Na verdade, eles não se afastaram dos preceitos divinos, ainda que estivessem em uma sociedade hostil aos valores do Senhor. Portanto, nós vamos ver aqui através do primeiro item, Daniel na Universidade de Babilônia. Daniel e seus companheiros, eles demonstraram a força de seus respectivos caráteres, mesmo vivendo em um ambiente hostil aos princípios divinos. Não se deixaram contaminar pelos costumes, tradições, saberes científicos e religiões da Babilônia, e se comportaram de forma ilibada, sem se afastar dos preceitos e da vontade do Senhor. Vejamos alguns pontos importantes registrados no livro de Daniel, sobre o comportamento de Daniel, Ananias, Azarias e Misael na cultura e sociedade babilônica. Portanto, no livro de Daniel, em seu capítulo de número 1, versículo de número 3 ao 4, diz assim. Daniel 1, 3 ao 4. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. O rei da Babilônia sabia que para proporcionar o crescimento contínuo de seu império precisava de homens com algumas mínimas virtudes físicas, intelectuais e morais, entre elas, sem nenhum defeito físico, ser de boa aparência, sábios e doutos na ciência, sendo ainda bastante competentes para a administração das atividades no palácio. Cabe-nos uma reflexão. Quais virtudes precisamos desenvolver para servir a Deus? Há uma tentativa de mudança do caráter de Daniel, de Ananias, de Azarias e de Misael. O versículo 5 ao 7 diz assim: determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque,
e Azarias, o de Abed-nego. Portanto, aqui já há uma tentativa para que Daniel e seus companheiros perdessem a identidade judaica e passassem então a ser inseridos com nomes diferenciados na sociedade babilônica. Na cultura judaica, o nome escolhido para uma criança reflete a dotação de seu caráter. E no caso de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, seus nomes representavam uniformemente o nome de Deus, associando as qualidades morais e espirituais do Senhor às vidas destes 4 jovens. Por outro lado, quando estes rapazes foram levados cativos para a Babilônia, era ato comum que os nomes dos cativos fossem mudados, para que esquecessem do seu Deus, da sua fé, do seu povo e da sua pátria. Assim, na relação direta entre os nomes originais e modificados dos jovens, com os seus respectivos significados temos. Por exemplo, o nome judeu Daniel significa Deus é meu juiz. Quando foi mudado para o nome caldeu Beltesazar, o significado é Bel te proteja, Baal te proteja. Ananias significa Jeová é gracioso. No nome caldeu, Sadraque significa ordem de Acu, deusa da lua. Azarias tinha como significado Deus é meu ajudador. No nome caldeu, Abed-nego, significado servo de Nebo. Misael, no significado do nome judeu, é quem é igual a Deus. No nome caldeu, Mesaque, quem é o que Acu é. Apesar das mudanças de seus nomes, Daniel, Ananias, Azarias e Misael não se dobraram aos costumes, tradições, prazeres da Babilônia. Ao contrário, mantiveram-se firmes, vivendo segundo a fé, segundo a vontade do Senhor, com fidelidade a Deus, integridade moral e espiritual. Daniel e seus companheiros não se contaminaram com as iguarias do rei. Daniel, capítulo 1, versículos 5 ao 6, diz: Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel e seus companheiros sabiam de antemão que as comidas degustadas pelos babilônios eram primeiramente oferecidas em sacrifício aos falsos deuses, portanto estavam contaminadas, espiritualmente falando, e assim propôs com humildade, paciência e perseverança aos oficiais do rei uma dieta à base de legumes e água, acreditando que estariam em 10 dias com melhor aparência física que os demais que comiam as carnes sacrificadas. No versículo 8, diz assim, de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, agem com os teus servos. Ele atendeu e o experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava
legumes. O chefe dos eunucos, ele resolveu atender o pedido de Daniel. E realmente, ao cabo de 10 dias, estavam com uma irrepreensível formosura e aparência. Daniel e seus companheiros não abriram mão dos preceitos, estatutos e juízos de Deus. Contextualizando este episódio de Daniel que nós estudamos, para o nosso tempo, não devemos amar as iguarias do mundo e nem deixarmos nos contaminar pelas coisas que há no mundo. Guardemos a nossa fé de forma inabalável, sem se desviar 1 milímetro sequer da vontade de Deus, seja em que ambiente for. Daniel e seus companheiros, eles se destacaram na sociedade babilônica. Daniel capítulo 1, versículos 17 ao 20 diz o seguinte: Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos o trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. O Senhor, pela fidelidade e integridade moral e espiritual de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, dotou-os de sabedoria e inteligência, mas especialmente Deus deu a Daniel entendimento em toda a visão e sonhos. Daniel foi um destacado assistente do rei até o 1º ano do reinado de Ciro, rei dos persas. Esta primeira história, registrada no livro de Daniel, nos coloca para a reflexão de que devemos nos manter firmes na fé, com um ilibado caráter moral e espiritual, não se encantando ou se contaminando com os saberes humanísticos do mundo acadêmico. Sejamos testemunhas vivas do Evangelho de Cristo no meio acadêmico, com uma vida irrepreensível, com mais alto nível de conhecimento do saber humano, influenciando a sociedade científica com a palavra de Deus e com a sabedoria divina. Segundo ponto da lição: Deus na academia babilônica. Deus intervém na história da humanidade. E neste segundo ponto veremos como Deus fez uma intervenção no reino e na academia babilônica, explicando o desenrolar da história humana. O sonho perturbador de Nabucodonosor, a profecia do mundo gentílico e a vinda de Jesus. O Senhor, no ano 602 a.C., revela por meio de um sonho do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, o futuro cronológico da sucessão de impérios, desde o tempo presente da época, com a implantação do primeiro império mundial, precisamente o Império Babilônico, de Nabucodonosor, passando por diversos impérios mundiais, até os nossos dias atuais, e ainda por tempos vindouros, em que se levantará um reino que jamais será destruído, que jamais passará e subsistirá para sempre, se referindo então ao majestoso reino de Cristo. Daniel capítulo 2, versículo 44, diz assim a palavra do Senhor: Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre.
o desafio para a interpretação do sonho. Deus revela ao grande rei da Babilônia um sonho que em muito perturba o seu espírito e até mesmo causa-lhe insônia, e então manda chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os sábios à sua presença para decifrar-lhe o sonho. Daniel capítulo 2, versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. Seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que ele declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Os sábios interpelam ao rei por 2 vezes, com o intuito que o sonho seja revelado a eles, para que haja a interpretação. Porém Deus, em sua insondável sabedoria, fez o rei esquecer o sonho, e assim Nabucodonosor, rei da Babilônia, percebendo a artimanha do engano de seus sábios para com ele, determina que, se o sonho não fosse interpretado por eles, todos os magos, cantadores, feiticeiros e os sábios da Babilônia seriam despedaçados e suas casas seriam transformadas em monturos. Todavia, se o sonho fosse revelado, receberiam dádivas, prêmios e grandes honras. Os caldeus reconhecem diante do rei que a sabedoria humana não é potencialmente suficiente para a revelação do sonho, e que somente quem é imortal e eterno, o Senhor, nosso Deus, poderia revelar o sonho profético. E por isso, o rei se enfureceu e lançou um decreto que determinava que todos os sábios da Babilônia deviam ser mortos, inclusive Daniel e seus companheiros Ananias, Misael e Azarias. Qual é o ensinamento deste episódio? Não existe homem com as suas vãs filosofias, ideologias e conhecimentos mais sábio do que o Senhor. A sabedoria de Deus é inatacável, inquestionável, porque é uma sabedoria que se demonstra com poder, e se a quisermos, temos que humildemente pedi-la ao Senhor, o Todo-Poderoso. O saber humano, acadêmico, filosófico, não se sobrepõe à sabedoria divina. A atitude sábia de Daniel, com a sua maturidade espiritual. O jovem Daniel, ao saber das circunstâncias que ameaçavam a sua própria vida e a de seus amigos, teve o equilíbrio de avaliar o momento potencialmente perigoso e interpelou ao oficial Arioque e ao próprio rei sobre a situação, e então pediu ao rei um tempo para interpretar o sonho. Todos estes fatos que nós estamos aqui narrando está no livro de Daniel, em seu capítulo de número 2. Daniel apressadamente comunicou a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, sobre a situação. E apelou então para Deus em oração, de modo que o sonho do rei fosse revelado a ele. Deus, em sua infinita misericórdia, revela a Daniel, numa visão noturna, o sonho profético do rei Nabucodonosor. E Daniel, então, glorifica ao Senhor. O ensinamento deste episódio é que há um Deus no céu, que revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A oração é o meio mais eficaz de nos comunicarmos com Deus e ter uma intimidade com Ele, nos permitindo conhecê-lo em profundidade, de forma sincera e verdadeira. Se orarmos ao Senhor, Ele revela a nós os insondáveis segredos espirituais. Deus conta o sonho e interpreta-o. Daniel, ele revela o sonho.
Daniel ele é introduzido à presença do rei Nabucodonosor e conta que o rei sonhou com uma imagem cuja cabeça era de ouro, o peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro misturados, e que os significados de cada parte da estátua eram as sucessões de impérios mundiais. A saber, a cabeça de ouro, a Babilônia, peitos e braços de prata, o reino medo-persa, ventre e quadris de bronze, a Grécia, pernas de ferro, Roma, pés de ferro e barro misturados, nações da terra, a pedra cortada, Jesus Cristo. Observa-se que após o reino de Roma, nenhum império mundial é estabelecido até os dias de hoje, mas apenas um conjunto de nações ligadas por relações comerciais e políticas. Nos últimos dias será estabelecido um reino sem fim, que esmiuçará todos os reinos terrestres e prioritariamente o reino do anticristo. Daniel é abençoado por Deus. A partir desta importante revelação, Daniel foi exaltado pelo rei Nabucodonosor, prosperou, recebeu muitos bens materiais e se tornou governador da província da Babilônia e também chefe supremo de todos os sábios da Babilônia, bem como abençoou os seus amigos Ananias, Misael e Azarias como administradores sobre os negócios da província. Sabe qual é o ensinamento deste episódio? Deus é soberano e sua soberania foi reconhecida por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Devemos confiar no Senhor. Não importa a circunstância adversa que venhamos a passar. Deus é soberano e no momento certo Deus exaltará os humildes. Deus faz prosperar em tudo aqueles que o temem. Esta segunda história, registrada no livro de Daniel, no capítulo 2, nos coloca para a reflexão de que só existe um Deus soberano no céu e na terra. E este é Jeová, o Deus Todo-Poderoso, que intervém na história segundo a sua vontade. É Ele quem muda tempo e estações, remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios. É Ele o único e verdadeiro Deus. Além dele não há outro Deus. Assim devemos proclamar para a sociedade acadêmica que somente em Jesus Cristo a sociedade pode se salvar das corrupções que há no mundo. Vamos a estudar o item 3 da lição, a intervenção de Deus na política babilônica. Homens não podem escarnecer das coisas divinas, pois Deus não se deixa escarnecer, e na história do rei Belsazar, veremos a intervenção de Deus na política babilônica. Breve história do rei Belsazar. A festa profana. Todos os fatos que nós vamos mencionar a partir de agora estão no livro de Daniel, capítulo 5. O rei Belsazar promove uma grande festa para 1000 pessoas, regada a muito vinho, onde se embebedaram e realizaram orgias sexuais com mulheres ímpias, e no ato de extrema insanidade, profanaram os objetos sagrados do templo de Jerusalém, trazidos pelo seu avô, o rei Nabucodonosor, por ocasião do cativeiro de Judá, bebendo vinho nas taças e vasos de ouro, e ao mesmo tempo dando louvores aos falsos deuses da Babilônia. A mão de Deus no banquete de Belsazar. Deus não se deixa escarnecer. E na mesma hora em que Belsazar profanava as coisas sagradas, aparece uma mão escrevendo na parede 4 palavras à vista de todos. O rei muito se inquietou e foi tomado de um assombro, de medo e de tremor. Mandou chamar os sábios da Babilônia
e disse-lhes que quem interpretasse os dizeres gravados na parede seria vestido de púrpura, recebia um colar de ouro e seria a terceira pessoa no reino da Babilônia. Os sábios da Babilônia não puderam interpretar as palavras escritas na parte da sala do banquete, pois a sabedoria de Deus é insondável pela sabedoria dos homens. O rei fica cada vez mais apavorado. Então a rainha, sua mãe, filha de Nabucodonosor, indica que existe um homem de Deus, chamado Daniel, que poderia interpretar a escritura na parede. O rei manda chamar Daniel e expõe a ele sobre os presentes que receberia caso interpretasse as palavras gravadas na parede. O que foi rejeitado por Daniel. Porém, Daniel manifesta ao rei que decifraria os escritos. Então Daniel relata a Belsazar que Deus deu o reinado a Nabucodonosor. Porém, este se exaltou e manifestou uma soberba inigualável, e por isso foi abatido pelo Senhor, sendo sentenciado a viver como um animal durante 7 anos, ao fim dos quais teve o seu reino restituído, por reconhecer que Deus é o único Deus todo-poderoso e soberano sobre tudo e sobre todos. Daniel adverte Belsazar que mesmo ele sabendo desta história, também não se humilhou diante de Deus. E ao contrário, profanou as coisas sagradas do templo do Senhor, bebendo vinho nas taças e vasos da casa do Senhor, dando louvores aos falsos deuses da Babilônia, praticando orgias sexuais com as mulheres ímpias. E por isso o Senhor resolveu dar-lhe uma merecida sentença, informada nos escritos da parede. Quais são os ensinamentos deste episódio? Em nossa vida espiritual, nós não podemos profanar o que é sagrado. Devemos respeitar e zelar pelos utensílios, objetos e coisas que existem na casa de Deus. Mas, sobretudo, devemos também nos guardar de forma irrepreensível o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito para o Senhor, não profanando o templo do Senhor como instituição e nem o nosso próprio ser, que também é o templo do Espírito Santo. Não podemos adorar outros deuses, pois Deus não se deixa escarnecer. A nossa adoração deve ser exclusiva para o Senhor Jesus, em espírito e em verdade. Mas qual foi a sentença contra Belsazar com relação aos escritos na parede? Porque Daniel interpreta os escritos. Deus escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim, que Daniel interpretou como: Mene, Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Nesta mesma noite em que Daniel interpretou as palavras na parede, o rei Belsazar foi destituído de seu reino e Dário, o Medo, ocupou o reino da Babilônia. A queda da Babilônia, considerando no contexto de hoje os valores da sociedade atual. Os cristãos de hoje não estão imunes às atrações dos sistemas da grande Babilônia espiritual, muito especialmente o materialismo e a banalidade do que é espiritual. Porém, tenhamos a certeza de que a Bíblia Sagrada declara que os cristãos autênticos devem rejeitar este sistema para não serem lançados nesta terrível praga. Esta quinta história, registrada no livro de Daniel, nos desafia a decidirmos a que reino devemos servir: ao reino de Deus ou ao reino da Babilônia?
que representa o homem afastado de Deus. Saibamos que desde a criação do primeiro homem, Adão e Eva, nosso chamado é para servir ao reino de Deus e para adorar e glorificar ao seu Rei, Jesus Cristo. Este reino é mais poderoso e destruirá tudo que se opõe a Deus, pois todo o poder, honra e a glória só pertencem a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Concluindo a nossa aula de hoje, os cristãos devem ocupar profissões e posições de influência em todos os segmentos sociais, para que o mundo seja evangelizado, assim como Daniel, que influenciou reinos após reinos. Que os cristãos de hoje se coloquem na vanguarda dos diversos grupos sociais para dizer-lhes que só Cristo salva. Aleluia! Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.